Olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar à superprodução e ao superfaturamento com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Thiago. Eu sou o professor Armindo. E hoje nós vamos falar sobre cores e aromas do mel. Tema sensacional. É para expandir bacana. assim a mente das pessoas que estão ouvindo a gente com relação à quantidade e à variedade dos méis ou meles, que eu pesquisei o plural, que a gente que a gente tem aqui, não só no Brasil, né, no mundo. No mundo. Verdade. Não é MEIs, é meles. Mas O professor Armindo fala MEIs porque a maioria da população entende o plural de mel como MEIs, né? Mas é possível Mas o as correto duas. é meles. É possível as duas. É possível as duas estão corretas. Mas É igual antes, própolis, sabia, Thiago? a própolis. É a própolis. Mas eu pesquisei recentemente, o português, o vocabulário, o glossário, ele já admite o própolis ou a própolis. Então tá Aí, ó. certo falar o própolis. Estão falando também o própolis também não tá errado. Ah, É a bom mesma saber. coisa do mel, méis e meles. Meles. É. Então, antes de entrar no nosso tema, professor, um recadinho aí, especialmente para o pessoal do Spotify. Como a gente vai falar sobre mel, cores e sabores, vem pro YouTube, porque vai ter imagem. Verdade. Sim. Vamos mostrar mel, mostrar cor de mel. Então, vem pro YouTube que você vai aproveitar melhor esse podcast. Com certeza, Vai vai ser ser- sensacional. E aproveita chegando aqui no YouTube, dá o No seu YouTube joinha. já deixa teu joinha, já inscreve no canal, já convida o pessoal da religião, do trabalho, da academia, do futebol, não é, Jande? Porque vai do ser prédio, do né? Pra prédio. mora em prédio, chamar os vizinhos tudo de prédio. no não é? grupo, né? Vai nos O grupos. O grupo do condomínio, não é? Aquele que Eita. o pau quebra, não é? E O no bicho Spotify, pega. no Spotify são as 5 estrelas. Isso. Bacaninha que é top. Eu tô pensando que esse episódio de hoje vai ser quase que uma análise sensorial falada, né? Com É certeza. quase uma experiência gustativa aqui. Só vai faltar você vir com a colherinha aqui em cada pote desse e degustar. Nossa, não é? aí ficaria top. Aí hein? fica Vai top, ficar assim, na É uma experiência vontade. completa. Rapaz, Vamos tentar sensacional. aproximar o máximo possível disso aqui, professor. Com certeza, não é? Vamos embora lá. Bora lá. E o que que varia, professor? Quando a gente fala de variação de cores e aromas, o que que varia? Quais são as possibilidades de variação que a gente tem no mel, Thiago? Professor. Hoje, professor, a gente, além de cor e sabor, tem outras características também do mel que diferenciam o mel do outro, né? Muitas características que diferenciam. O mel, a gente tem a questão, além da questão da cor e do sabor, você tem a questão da textura do produto, da viscosidade do produto, do teor de água do produto, né? Aroma. O aroma do produto, tudo isso determina o padrão do mel, né? Então você tem meles, né? Falando bonito agora, não é? Olha. Melis. Você tem meles realmente que ele adota cada uma característica específica, mas interessante, carregando os fitoprincípios da planta que a abelha visita. Sempre. O que é fitoprincípio, professor? Fitoprincípios são aqueles princípios químicos e biológicos que estão presentes na planta que dá origem. Tem um mel igual ao outro. Da mesma maneira que a gente tem aí até 256 cores diferentes para o mel, você tem também uma pluralidade de substâncias químicas e biológicas. Às vezes, um mel de uma determinada cor, de uma mesma cor, vamos dar um exemplo: o mel da laranja e o mel do cipaúva. A cor dos dois é a mesma, É bem semelhante. praticamente a mesma. Em termos de cor, é igual, Igual. idêntico. Aham. Quando a gente tem ali o nosso colorímetro, isso é um aparelho. Uhum. Que você mede a cor do mel, que você joga no colorímetro, a cor do mel de laranja e a cor do mel de cipaúva é idêntica, é a mesma cor. Mas ele não é igual em termos de aspecto físico e químico. Por quê? Porque os polifenóis que estão presentes nesses meles, eles são diferentes um do outro. Cada um tem seu DNA, Cada um tem o seu DNA. digamos Então, assim. Você falou que tem exatamente. quantas cores de mel catalogadas? Até 256 cores já catalogadas. Então tem 256 cores de mel, mas não são só 256 tipos de Não, mel. Você tem mais de 5.000 tipos de mel hoje dentro do Brasil. Então tem cores diferentes, sabores diferentes, aromas texturas, diferentes, aromas. texturas diferentes e substâncias químicas e biológicas diferentes. Uau. E o Tudo que isso difere e o mel. que gera tanta diversidade, tanta Essa diversidade, ela é a cara do Brasil. Se a gente tem uma diversidade de vegetação, a gente pega, por exemplo, vamos pegar em termos de biomas. Se a Vamos. gente pensar um bioma europeu, por exemplo, um bioma americano, um bioma de clima temperado. O bioma de clima temperado, ele tem apenas 10% da quantidade de espécies vegetais que estão presentes em áreas tropicais e equatoriais. Ou seja, as áreas mais quentes do planeta. E o Brasil entra nisso. Você tem até 10 vezes mais espécies vegetais numa área tropical, numa área equatorial,
do que quando você compara, por exemplo, os Estados Unidos, Europa ou Ásia, que está tudo em clima temperado. Ou seja, tem muita vegetação no hemisfério norte? Tem muita. Mas não existe o quê? Uma diversidade igual tem no Brasil. É. Como o Brasil ele é o país que mais ocupa na área tropical do planeta, em termos de espaço geográfico, em termos de área geográfica, Sim. então seguramente o Brasil é o país que mais oferece essa diversidade de cores, aromas, texturas do mel no mundo. Eu conheci, professor, uma sommelier de mel. E eu conversando com ela uma vez. E ela lá do Piauí. Do Piauí. Ela fez o curso de sommelier, salvo engano, foi na Itália. Fez o curso na Itália. E lá tem um momento presencial do curso que eles fazem a degustação. Isso. Experimenta. E tem 9 tipos diferentes de floradas na Itália. Olha que loucura. E eles fazem a degustação em cima das 9 floradas diferentes. Apenas 9. Apenas 9. Apenas 9. Quando Aqui... você pega o Brasil, você encontra só de cores 256. Quando você joga para textura, quando você joga para sabor, quando você joga para aroma, quando você joga para aspectos químicos e biológicos, você tem mais de 5.000 tipos de mel diferentes. Olha que loucura. E quando a gente fala de cores, elas variam de que tom até que tom? Do branco ao preto. Do branco ao preto. Passando pelo amarelo, o laranja, âmbar, o vermelho, o marrom e o preto. Ou seja, entre essas cores ainda, você tem as variações de cores, por exemplo, do branco para o amarelo. Até chegar no amarelo, você tem uma variedade de centenas de cores aí. Do amarelo para o laranja, mais um tanto. Do laranja para o vermelho, mais um tanto. Então, do branco ao preto, você tem 256 tonalidades já identificadas no mel brasileiro. Olha que loucura. Que bacana, hein? Muito legal, né? Agora, professor, pela cor do mel, dá para identificar se é mel verdadeiro ou mel falso? Pela cor, não. A cor não determina se o produto é falso ou verdadeiro. Não determina. Porque muita gente pensa assim, o mel preto. Tá aqui o mel preto. O pessoal do Spotify não tá vendo, mas depois vai ver, igual o Thiago falou. Tá aqui o mel preto. Esse aqui é o mel de Aroeira. Poderia ser o mel da Bracatinga também. A Bracatinga é preta igual a Aroeira. Muita gente em vários pontos do país, quando pega um mel preto desse, acha que não é mel. Não existe mel preto. Existe mel preto. E tem gente que pega o mel branco. É o mel do capixingui. O capixingui, o mel é branco, Thiago. Branco ou transparente? Não, ele é branco. Ele é branco. Nossa. Ele é branco igual a lâmpada fluorescente branca. O mel branco. Uau. Parece mel cremoso. Parece mel, e ele é cremoso mesmo, porque ele cristaliza em uma semana. Ele é um mel que ele tem 99,9% de frutose na composição dele. É um mel que cristaliza em uma semana. Ele não tem glicose na composição. Ele é um mel que ele é praticamente 100% frutose. Ele cristaliza muito rápido e é branco, porque ele não tem sais minerais. O que determina a tonalidade do mel é a quantidade de sais minerais que estão solvatados naquele mel. Quanto mais sais minerais, mais escuro é o mel. Quanto menos sais minerais, menos escuro é o mel. Se o mel tiver ausência de sal mineral, ele é branco. É o caso do mel do capixingui. Você lembra? Você me falou uma vez, acho que foi a Mara que trabalha com você lá, que ela tem um mel na região dela, eu não sei qual que é a região, que é um mel avermelhado. É da região norte. Região norte. E eles consideram, não gostam do mel claro, acham que é mel falso, acho que o mel é falso. É claro. Ela chegou a levar, né, o mel lá do Serra Goiás, e o pessoal questionou se era verdadeiro ou não. Mel. Aí ela participou até de um não da colheita, mas ela participou do beneficiamento, assim, observando, e ela não, é verdadeiro sim, porque eu vi. Colhendo mel, é verdade. Mas o pessoal não acreditava, porque o mel da região deles era avermelhado. Pois é. Aí tudo que não era semelhante àquilo que eles conheciam, pra eles não era mel de verdade. Esse mel tá batizado. Em Goiás, o pessoal já tem uma crença ele sabe, tem regiões do Goiás que o mel acredita, que o pessoal gosta do mel claro. Não, o mel claro que é o bom. Porque tá na região mais centro-sul do estado, que tem um contato forte com o mel de cipaúva, que é um mel muito claro, esse é o primeiro do pote. Mostra pra turma aí, Jande. Esse aqui, né? Aí, esse aí é o cipaúva. Agora, quem já tá na região centro-norte do estado, já tá acostumado com o mel o quê? Mais âmbar. Ainda mais âmbar ainda esse do meio. Desse aí pra cima. Esse aí é o angico. É uma tonalidade média. Desse aí pro escuro é o que você encontra na região norte do estado. Lá não tem cipaúva. Então, quando você vai subindo em direção à região mais norte do Brasil, você tende a ter um mel mais escuro, né? E questão de mercado, pode variar, professor? Preço pode variar, mercado pode variar, gosto do consumidor, de acordo com a cor? A cor ela pode variar, mas também o que vai determinar aí já são as questões relacionadas à composição química e biológica do mel. Acaba sendo mais importante que cor. Normalmente, o mel mais escuro ele tem um valor comercial menor.
Só que isso não necessariamente se aplica a todos os MEIs. Você pega, por exemplo, os 2 MEIs mais caros hoje do Brasil que são exportados. Mel da Bracatinga, mel de Aroeira. Estão pagando hoje para exportação ao apicultor, estão pagando preços que variam de 20 a 25 reais o quilo. Mas é para exportação. Então, então quem está dando valor a essa tonalidade escura é o mercado internacional. Enquanto eles estão pagando aí de 7 a 10 reais no mel tradicional, o mel da Aroeira, o mel da Bracatinga estão exportando aí no preço acima de 20 reais o quilo, pago ao apicultor. Uhum. É o mel mais caro hoje sendo pago. E não encontra também. Não encontra. Então você imagina, é o mel preto. É porque ele é endêmico, né? Também assim, não produz no Brasil inteiro. A produção ela é restrita. A produção ela é restrita, a produção é um produto limitado, né? É. Ele é um produto limitado. Só o Cerrado que produz, e não são todas as regiões do Cerrado que tem Aroeira, como não são todas as regiões do país que tem a Bracatinga, só em Santa Catarina. Mas o escuro da Aroeira, ele é o extra floral ou é o floral? O extra floral. E a Bracatinga também, extra floral. São floral, 2 extra florais. Os 2 extra florais. E tem alguma coisa a ver ser esse floral e ser escuro? Sim. O que tem? Por quê? O que tem a ver no fato dele ser extra floral e ser escuro, porque ele não tem na composição dele qual produto? Não tem frutose. Tanto é que o mel extra floral da Aroeira e o mel extra floral da Bracatinga não cristaliza nunca. É. Ah, mas eu tenho um mel preto aqui que cristalizou. Joia, deve ter tido uma mistura de algum outro tipo de florada. Isso acontece. É. Isso acontece. Isso acontece inclusive aqui no Goiás, que é muito comum. Por isso que ele não entrou nos 88 municípios do norte de Minas, que compõem a faixa de identificação geográfica do mel, né, do selo de identificação geográfica. Por que os municípios do restante do centro-oeste não entraram? Porque quando ocorre a floração, quando ocorre a liberação extrafloral do néctar da aroeira, pelo tronco da aroeira, só tem aroeira. Que ocorre no período da seca. Daí então, a abelha tudo seca. Puxa somente o néctar da aroeira. Aí o mel consegue vir um mel Porque o Cerrado Norte Mineiro, Thiago, não é igual ao nosso Cerrado Goiano. O nosso Cerrado Goiano seca tudo. É verdade. Seca tudo. Só que no norte de Minas, seca igual ao Nordeste. Seca igual ao Nordeste. O Cerrado Norte Mineiro, ele seca igual a Caatinga. E quando seca igual a Caatinga, a única planta que libera o néctar dessa flora é a aroeira, sozinha. E não é todo ano, é a cada 2 anos. E a Bracatinga também é a cada 2 anos. Tem relação com o clima também? Tem relação com o clima, tem relação com a condição da planta. Em relação ao clima e o tempo para liberar aquele néctar floral. É uma especiaria, né, professor? É uma especiaria. Só o Brasil tem. E não é todo o Brasil. Se você imaginar, por exemplo, o mel da aroeira, ele ocorre em 6% do território nacional. Nossa. Extrafloral. A Bracatinga ocorre em 2% do território nacional. 2%. Em nenhum outro lugar do planeta Terra é possível você produzir um mel de aroeira, é possível você produzir um mel de Bracatinga. O professor já provou o mel de Bracatinga? Já, e ele é forte. Igual da aroeira. O mel escuro costuma ser mais forte, né? O Rapaz, sabor. esse mel, ele até 20 anos atrás não tinha valor nenhum. Eu lembro você falando Eu tava pensando nisso. Porque... Eu lembro quando... Apicultor de Santa Catarina colher esse mel que dava muito. E ele é um mel de sabor forte, não tinha muito interesse pelo consumidor como mel de mesa. Eles escolhiam esse mel para dar para porco. Nossa Senhora. Mal eles sabiam que eles estavam dando para porco um dos produtos de maior composição de polifenóis dentre todos os méis do Brasil. E o que significa isso? O polifenol é um produto que ele tem uma atividade antioxidante muito alta e uma atividade antimicrobiana muito poderosa. Tudo que a gente precisa hoje. Então você imagina um antibiótico de alta potência. Natural. De alto espectro de matar bactéria, fungo, levedura. E gostoso, né? O mel da Bracatinga tem isso. O mel da aroeira tem isso contra o H. pylori. Você imaginar que o H. pylori hoje ele acomete 80% da população na face da Terra. E o mel da aroeira mata o H. pylori. Com mais eficiência que o antibiótico de R$800 também mata aquele que compra na farmácia. E o antibiótico de R$800 não mata tudo. Fica uma colôniazinha de bactéria lá no estômago do indivíduo, daqui 2, 3 anos volta tudo. E detona o indivíduo também, né? Detona o indivíduo. Imagina um antibiótico de R$800. Faz muito mal Acaba com a flora saúde. intestinal da pessoa. Acabou com a flora, diminui a imunidade. Diminui a imunidade, o cara tá sujeito a tudo quanto é doença. Verdade. Você consome o mel preto da aroeira, você elimina essa bactéria para sempre. Então o produto hoje é apreciado em todo mundo. E não encontra. A Escola de Apicultura está com quase o quê? 1 tonelada e quanto dele? Não sei, professor. Dá quase 2. Mas vai...
pessoal pode preparar. Aí. Vai ser o primeiro mel da Escola de Apicultura, ele já está no processo de registro do CIF federal. A gente vai soltar, nós vamos fazer aí uma apresentação dele a nível nacional. A gente está com o lote dele, vocês aguardem. Nós estamos com o lote dele, nós vamos fazer uma apresentação contando a história da aroeira, a história do mel da aroeira. Nós vamos entrevistar pesquisadores, nós vamos entrevistar pessoas que consomem esse mel, mostrando toda a atividade biológica dele. E você vai se preparando, porque a Escola de Apicultura vai apresentar um dos méis hoje mais apreciados do planeta Terra, Tiagão. Verdade, o preto. E você vai consumir. E vem coisa boa por aí também, Tem coisa boa aí, né, gente? Vai ser top. A gente tava falando, professor, que o mel, que a cor do mel não é suficiente para identificar se o mel é verdadeiro ou falso. Não é. Quais outras características a gente tem que observar para saber se o mel é falso? Sabor. Sabor é batata. Só sabor. A análise. Não, é só riscar no fósforo. Mergulha o mel verdadeiro no mel e risca no fósforo. Se pegar fogo, é verdadeiro. Se não pegar fogo, é falso. O produto verdadeiro e o produto falsificado, os dois vão pegar fogo. Porque os dois têm composição de carbono. Eu tive a curiosidade... Não, é só colocar o mel no fundo do prato e molhar com a água que vai formar o hexágono. O verdadeiro e o falso vai formar também. Porque tem composição de açúcar. A quantidade de vídeos e de pessoas ensinando a identificar a originalidade do mel é impressionante. Ah, não, é só pingar as gotinhas de iodo. Faz a gotinha de iodo que você vai identificar se o produto é verdadeiro ou não. Para mistura de sacarose no mel, identifica. E para mistura de amido de milho? Não identifica. Não, ele identifica o amido, ele não identifica se colocar açúcar. Né? Ele identifica o amido. E não o amido ele escurece com o amido. Isso aí. Então como é que você vai confiar no amido também? Então todos são falíveis. Qual que é o único que não é falível, Thiago? É o sabor, né? Você tem que provar. É língua. Prova o mel. Ah, você vai comprar o mel? A pessoa tá vendendo? Pede para degustar. Pede para degustar. Você tá na feira. É muito comum o pessoal comprar mel em feira. Pede para degustar. Tá, eu comprei o mel, degustei o mel. Ele teve gosto de rapadura. É mel. Tem gosto de açúcar cristal. Gosto de açúcar cristal. Professor, a gente comprou... Gosto de doce de leite. Não, a gente comprou o mel uma vez, até para testar, desse de lugar sem procedência. Sem procedência. O mel tinha gosto de Coca-Cola. Pois é. Não sei se era da garrafa, se era... Mas não sei. Gente, não tem base. O produto tem gosto de rapadura, o produto tem gosto de açúcar cristal, o produto tem gosto de doce de leite, o produto tem gosto de xarope de farmácia, o produto tem gosto de que mais? De caldo de cana. Gente, não é mel. Até o cheiro muda também, Até né? o cheiro muda. O produto tem cheiro de merda. Não é mel. Então tem que estar atento. Tem que estar atento. O professor vai além da... Ah, não é? Porque, gente, é isso aí que você tem que estar atento. Ah, porque eu não sei identificar. Sabe sim. E você sentiu diferença, não consome tudo, não. Da população do come, Brasil. não, paguei caro, vou comer, não come porcaria, não. Joga fora, descarta. 90% você viu que não... da população do Brasil, que tem mais de 40 anos, veio da roça, pô. Quem que não veio da roça? Você tá na roça. Lá no Goiás... Você veio lá da Paraíba, lá do Sumé. Da Paraíba, de Sumé. Eu vim lá da Toca dos Buacos, lá em Betim, lá quando era um matão que não tinha tamanho. Quem que não comeu favo de mel estourado do cupim? Todo mundo comeu. E lá na Paraíba tem um tal do mel da cupira que potente. O que é o mel da cupira? É meu tio que sabe. É o do cupim, né? É o cupira. Mel de cupira. É de cupira. Então tem gosto de mel. Todo mundo tem essa lembrança. Quem que já pegou um mel que foi tirado lá da cupira, que teve gosto de xarope de farmácia, ou gosto de Coca-Cola? Não tem. Todo mundo tem essa lembrança. Então traz à tona, traz isso contigo. Mas que você for comprar o teu produto, degusta. Mas fica só na lembrança, gente, porque hoje a gente não pode usar o mel só para xarope quando tá gripado, não. O mel é para consumo diário. Isso é. O mel é um adoçante, né? Então você usa o mel para poder adoçar os seus pratos. Porque é um adoçante natural, é um adoçante muito mais saudável que açúcar, muito mais saudável que aquelas porcaria de adoçante sintético, O único adoçante que eu uso, que eu falo que ele é muito bom, chama estévia. O estévia que é uma planta também, né? Você sabia que eu já comprei a folha da estévia mesmo para adoçar chá? E funciona. Funciona. É bem doce.
É docinho. A folha da estévia... É como se fosse um néctar extra floral que tá na folha. É aquilo que a abelha coleta. Mas eu acho a estévia tem sabor de adoçante. Eu não gosto muito do sabor da estévia, porque eles não colocam, às vezes, a estévia pura. Eles colocam ainda misturado com algum outro tipo de composição adoçante. química para poder, que eu provei, eu não gostei pra poder muito, realçar o sabor. O mel, quando a gente não tá acostumado e você começa a comer o mel, ele tem gosto de mel. E ele muda o sabor das coisas. Muda o sabor do café. Mas à medida que você acostuma, acabou. Você nem sente, você não sente mais aquele gosto forte de mel. Você sente só adocicado. Inclusive, quem toma um café com mel é onde sente o sabor do café. Porque quando você usa o açúcar ele inibe o sabor do café. O mel, ele é um saborizante natural. Um saborizante natural. Você quer saber o sabor da carne na real? A carne temperada, normal. Sim. Coloca o mel na carne pra você ver. Você vai sentir o sabor da carne, na real. Não é uma carne salgada, é uma carne agridoce. Então ele realça o sabor do mel, igual aquele sal japonês, como é que chama? O sazon. Não é o sazon, não. É o Ajinomoto. O Ajinomoto realça o sabor da carne. Não quer colocar Ajinomoto? Coloca o mel. Vai vicia, né? Aquele Ajinomoto porque o Ajinomoto tem glutamato monossódico, que é cancerígeno. Veneno. Cancerígeno e dá Alzheimer também. Exatamente. Então, evita essa porcaria. Coloca mel, que é muito mais saudável. Mel que é o ideal. Vocês já provaram mel com açaí sem açúcar? Açaí sem xarope? Não. Nossa, é bom demais. O açaí eu tomo com mel. Eu vou esse comercial que já vem batido, esse negócio mais com mel. Mas a gente pede, tem uma açaiteria aqui em Goiânia que serve ele sem açúcar. A Sabrina pede ele sem açúcar, a gente põe um pouquinho de mel assim, muito bom, professor. É bom demais. Bom demais. Açaí com mel é maravilhoso. Não coloca açúcar, não coloca xarope, nada. Bate ele com a banana mesmo e põe o melzinho. Ixi, perfeito. No congresso, a gente levou os favos, né, na hora dos nossos coffee breaks, e o Ivan, que é um colaborador da Escola de Apicultura, foi provar o favo pela primeira vez. Ele, nossa, mas é doce demais. Eu falei assim, mas lógico que é doce. Mas ele é colombiano. O pessoal de fora não tem tanta aptidão para açúcar. O brasileiro consome muito açúcar. Então o brasileiro morde o favo de mel. E mel também do Brasil, essa relação de glicose e frutose que você tem no mel, que quando você tem um mel que ele tende muito a ter só composição de glicose, você não tem tanto realçar o sabor doce do mel. O doce. A glicose pura, ela não tem um sabor doce. Glicose pura não é doce. Você quase não sente o sabor doce quando você tem ele só com composição de glicose. Vai comer um Gludex para você ver. Que é isso? O Gludex é a glicose líquida que é produzida nas usinas de cana. Nunca ouvi falar. Menina, você conhece sim. Como? É o caro com K. Caro com K. O caro com K. Aquilo lá? Aquilo é glicose. Só que antes deles adicionarem os adoçantes para ele ficar doce, que você come, você quase não sente sabor doce da glicose. Quase não sente. O que traz o sabor doce da glicose é a relação com a frutose. Que quando você tem aquela ligação do açúcar invertido de glicose mais frutose, é onde você sente o sabor doce do mel. Então o Brasil, pela diversidade que ele tem, a maioria dos mel tem essa relação de glicose e frutose muito boa. Então é um produto doce. Quando você pega o mel colombiano, ele não é um mel tão doce. Ele achou diferente. Quando a pessoa come, nossa, mas é muito doce. Ele achou gostoso, mas achou muito doce, muito doce. Eu falei, lógico que o mel é doce. Mas então quer dizer que na realidade Colômbia, dele... Venezuela, Peru... A realidade... Mais andinos. O mel não tem aquele sabor tão forte, tão doce. Explicado. Olha só, professor. Sobre as cores dos méis ainda, a gente sabe que o tipo da flor influencia, né? Sim, o tipo da flor influencia. Que mais? Quais substâncias mais tem no mel que pode influenciar na cor do mel? Falando um pouquinho ainda sobre a questão da flor, né? Lembrando que a abelha, repito, a abelha carrega os fitoprincípios da planta que a abelha visita. Então, o que vai determinar ali a cor do mel, vai determinar a qualidade do mel, até a viscosidade do mel, tem relação com os fitoprincípios que foram carregados. Então, você vai ter ali um conjunto de polifenóis que estão presentes em cada tipo de mel. Normalmente, os méis extraflorais têm mais polifenóis, mas os méis florais também têm fenóis nele. Isso vai determinar uma característica específica para cada um. Além desses polifenóis, você tem ali as substâncias contidas no mel relacionadas aos pigmentos florais. Que pigmentos são esses? O pólen que é solvatado no mel. Quando a abelha coleta o néctar, ela coleta também o pólen. Quando ela coloca esse pólen dentro na pata dela, na corbícula dela, e carrega para a colmeia, do momento em que ela vai fazer a colocação daquele pólen no favo, ela vai passar o quê? A língua naquele pólen.
e vai empurrar com a cabeça dela para poder formar o pão de abelha, que é a samora. Vai umedecendo com a língua. Isso. E quando ela umedece com a língua, que ela passa a língua no pólen, depois ela passa aquela língua também no mel. Fica pigmento, então. E aquele pigmento de pólen, por isso que você tem ali uma fração de até 0,2, 0,4% de proteína no mel, ou seja, quase nada. Mas aquele 0,2, 0,4%, ele também determina o quê? Coloração do mel. Então esses pigmentos vêm daí. Mas o principal é a relação do quê? Dos sais minerais no mel. Os sais minerais do mel que estão presentes ali, você tem aí o ferro, o potássio, o manganês, né? E outros também. Você tem cálcio, você tem sódio também presente no mel. Tudo isso que a abelha traz e que ela carrega para dentro do mel, isso também vai determinar a coloração do mel. Quantidades diferentes de minerais pode influenciar na tonalidade do mel. Esse influencia total. Mais sais minerais, o mel é escuro. Menos sais minerais, o mel é claro. Ah, peraí, isso é bacana. Como é que é? Mais sais minerais, mais escuro é o mel. Então vamos pegar aqui na prática, vamos ver. Riquíssimo em sais minerais. Esse escurão, melzão preto. Mel preto. Aqui é aroeira. Muito sal mineral. Muito sal mineral. Muito sal mineral. Agora um mel clarinho. Aí o mel clarinho. Você pega aqui o mel de cepaúva. Olha um outro aqui. Clarinho. O mel de capixingui, que é branco. Não tem sal mineral nenhum. É zero sais minerais. Pouquinho sal mineral. Exatamente. E oxidação do mel, professor. O mel é muito tempo colhido, é muito tempo guardado, ele vai mudando a tonalidade? Ele tende ao escurecimento, por quê? Porque o tempo que o mel vai ficando guardado, vai tendo uma reação do oxigênio do ar com a frutose do mel. E forma o óxido de frutose, que na temperatura ambiente, ele vai tornar o produto escuro. Então a frutose oxidada, ela vai se transformar naquilo que a gente chama de hidroximetilfurfural. Não preocupa com o nome. É o nome químico. Eu não consigo nem falar, só o furfural aí. Hidroximetilfurfural. A abreviação dele chama HMF. HMF. Muitos apicultores que fazem análise do mel, que mandam para laboratório, um dos aspectos obrigatórios de análise do mel determinado pelo Ministério da Agricultura é uma quantidade máxima de HMF naquele lote do mel. Que ele aparece e quando aquece também. Se for mal guardado, mal estocado. A pessoa, por exemplo, o mel está cristalizado, né? O cara ainda pensa que o produto está adulterado ou que o produto está impróprio para consumo. Aí ele pega e leva o mel na água fervendo. Superaquece ele ali. Superaqueceu, o HMF disparou. E se o HMF disparar, aí você está ingerindo um produto que vai fazer mal a você. Porque o HMF ele não é bom para o organismo. Ele acumula nos rins, ele acumula a ponto de formar cálculo renal, né? Ele aumenta a probabilidade sua de induzir um crescimento tumoral no organismo. Então tem que ter esse cuidado. Não é o mel que causa isso. Não é o mel que causa isso, é o superaquecimento que a pessoa proporcionou. Foi a manipulação incorreta dele, né? Exatamente. Acima de quantos graus que ele... Acima de 45 graus ele já forma HMF. Se você colocar o mel a 80 graus durante 2 minutos, 100% da frutose virou HMF. Ixi, já não... Você não serve nem pro porco. Melhor passar ele cristalizado onde você for consumir. Agora é diferente do mel que foi guardado muito tempo. O mel que foi guardado muito tempo, que fica aí 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, esse processo de escurecimento ele é lento. Esse processo de escurecimento ele acontece principalmente pelo quê? Pela perda da água que o produto vai cristalizar. E quanto mais ele perde água, o mel chega até um ponto, por exemplo, o mel de 100 anos guardado, ele tem 1% de água. 1% é praticamente uma rapadura, entre aspas. Vai virar uma pedra mesmo. Sim. Não quer dizer que ele é um mel que ele tem uma oxidação elevada, nem que tem um HMF elevado. Foi um processo lento, natural do mel. Imagina o mel que foi encontrado nas pirâmides do Egito há 4.000 anos atrás. Impressionante, né? Ele era um mel totalmente cristalizado e empedrado. Ele era praticamente zero água. Praticamente zero água. Mas próprio para consumo. Próprio para consumo. Professor, ainda falando assim de coloração, eu sei que você já deve ter visto muito, mas às vezes quem está ouvindo ou assistindo a gente, eu já vi variação de cor do mel no próprio favo. Sim. É impressionante como que, assim, dentro a gente, nosso apiário é cerrado, né? Então, no mesmo quadro, tem do mel claro ao mel escuro. Sim. É impressionante o tanto que essa diversidade, ela não precisa ser uma colheita inteira, é no próprio quadro. Lá no Weber Inácio, lá na Apiário Floramel, o nosso aluno super produtor, super empreendedor, pegou a placa agora no congresso, novamente super empreendedor. O Weber, quando eu estive lá na apiário dele, Thiago, eu tive uma experiência incrível sobre isso que você acabou de falar, Jandy.
A gente viu o mel que estava ali na composição do mel cipaúva, clarinho. O clarinho. Isso. E aí, junto do mesmo favo, tinha terminado a florada do cipaúva. E aí abriu a florada da seringueira. Nossa. Que é um mel rosa. Gente. O néctar da seringueira é rosa. E a abelha armazenou naquele favo. Então você levantava o favo, você via 2 tonalidades no mel, claríssimas no mel. A gente até gravou isso, foi gravado esse processo. Eu vi. Maravilhoso o mel. E o sabor dele, o mel da seringueira, espetacular. E quando você pegava na colher, que você abria assim no favo, que você pegava aquele mel do cipaúva, passando pelo mel da seringueira, aquele mel colorido, do amarelo ao rosa, e que você consumia. Espetacular o mel. Espetacular. Nossa, que experiência. O professor Armindo, ele tem essa vantagem. Ele tem essa vantagem que ele visita aluno demais. O professor Armindo viaja muito. E quando ele chega sempre nos apiários, ele tem a oportunidade de degustar os mesh. Às vezes no apiário da pessoa. Olha. E essa experiência de degustação, ela é maravilhosa. Ô, Thaís, Weber, vamos fazer um comércio aí pra gente fazer um turismo desse mel de seringueira. Gente, quem que não quer lá colocar... E falando dessa questão dessa diversidade da flora, professor, até me lembrei que a gente estava comentando mais cedo que é possível você colher méis diferentes de uma mesma planta, como por exemplo, eucalipto. Sim. Tem várias espécies de eucaliptos diferentes. As plantas do gênero eucaliptus, né, ela tem ali mais de 400 espécies diferentes de eucalipto, Thiago. E elas podem dar méis diferentes também. Cada espécie de eucalipto é um mel diferente. Cores diferentes, sabores diferentes. São espécies diferentes. São espécies que uma não cruza com a outra. Uma não cruza com a outra. Então cada uma dá uma cor, numa textura, numa cor, numa densidade, numa viscosidade, no aroma. Tem muito, eu vejo muita gente que aprecia o mel de eucalipto na culinária. Sim, o mel do eucalipto ele é muito apreciado na culinária. Os dois que eu mais vejo é eucalipto e laranjeira. Sim. Laranjeira o pessoal usa demais. Mas pra sobremesa, né? Eu tive a oportunidade em São Paulo, aplicando um treinamento em São Paulo em 2014, lá em Catanduva. Foi quando eu conheci a Eliana Cáceres. Lá em Catanduva, Grande a gente teve a oportunidade Eliana. de fazer 2 trabalhos de apiário. Um numa área de cerrado, o cerrado paulistano, normal, na região de Catanduva. E o outro, Thiago, numa área onde tinha plantação de limão. Limão? Quase 700 hectares de limão plantado. Nossa, que maravilha. O limão Tahiti. E eu tive a oportunidade de ali experimentar na colmeia, puxando no favo. Igual eu fiz hoje com o Felipe, puxando favo, né, Felipe? Puxamos aquele favão maravilhoso. Vocês vão ver daqui uns dias uma propaganda que a gente vai fazer no nosso curso gratuito. Eu puxando o favão assim, ó, gostoso, assim, com a mulher comendo. Bom demais. Passando vontade nas pessoas. Oh, coisa boa foi gravar essa propaganda do curso hoje, viu? Comendo o mel gostoso aqui. Lá eu fiz a mesma coisa com o mel do limão. Nossa, eu tô imaginando o cheiro que não é. E não é igual... Senti até o cheiro agora. E não é igual o mel com limão. Ou a gente prepara um chá de mel com não limão. é azedinho. Não é chá de mel com limão. É o mel da florada do limão. Chega a dar... Com o sabor do limão. Mas não é chá de mel com limão. Só comendo pra saber. Eu tenho muita dificuldade de identificar sabores e aromas do mel. Eu não tenho facilidade, não. Eu tenho que começar a carregar o Thiagão comigo nessas viagens aí com os alunos. Demorou, mas se chamar eu vou. Mas eu acho que é falta de prática mesmo. Rapaz, quando você começar a fazer essas viagens aí, a gente começar a comer mel Brasil afora. Ei, professor, mas lá em Minas é queijo com mel? Nordeste. Tive agora lá em Dormentes. Me conta. Você imagina um mel de cepaúva? Pega o mel de cepaúva. Tá aqui o mel de cepaúva, né? Olha só, grosso. Olha lá. Olha a velocidade. Esse tá cristalizado. Tá cristalizado. Onde é que tem outro mel de cepaúva? Aqui, ó. Eu não sei se é Ele tá um pouquinho mais escuro. Pega esse bisnaga aí do mel de São João. O mel de São João tá aqui cepaúva. Olha a velocidade que a bolha sobe. Quem tá no Spotify não vai ver. Depois vai ter que assistir. Devagar, não é? Devagar. O mel lá de Dormentes, ele é um mel clarinho, igual esse aqui. Clarinho. Só que ralinho. Qual a origem botânica dele? Eu até esqueci o nome da planta, gente. A gente falou tanto dele lá. Pessoal que tiver lá... É o mel do marmeleiro. Marmeleiro. Marmeleiro danado. É o mel do marmeleiro. Famoso. E eu pensava que o mel do marmeleiro era escuro. Clarinho, igual a cepaúva. Gente. Só que ralinho. Você vira, a bolha sobe, tum. Você volta, tum. Extremamente saboroso. Imagina um cepaúva suave. Que você coloca na boca... Já é suave cepaúva? Mas ele é mais suave ainda, mais porque suave. não é viscoso.
Não é à toa que 99% dele vai todo exportado dos Então, Estados Unidos. a abelha, ela fecha o opérculo com mel ainda com mais quantidade de água que o daqui? Não. Não. Olha que coisa interessante. 18% Aí, ó, de água. Eu achando que eu tinha Então, feito peraí. a tarefa certinha. 18% de água e Mas ralinho. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco então, da densidade. O que, Não, que é a devolve pra cá os textura? pipova. O que é a textura? O que é a densidade? O que faz o mel ser mais ralo ou o mel ser mais denso, professor? Pode ser a água. Um mel que tem um teor maior de água e outro que tem menos água. Quem tem mais água, ele é mais ralinho. Exatamente. Aquele que tem menos água é mais viscoso, o que tem mais água é Mas mais ralinho. a quantidade Mas- de água é definida por lei. Você não pode ter muita água no mel, né? Exatamente, Senão é 18% no ele máximo. perde característica de mel. Quando a gente colhe o mel, que faz a medição naquele aparelhinho que é o refratômetro. Que aparelho é esse? É um aparelhinho que a gente pega uma gota de mel, coloca numa lâmina, e naquela lâmina a gente tem aqui um estetoscópio que a gente olha lá dentro, e que dá a medição da quantidade de água que está presente no mel. A gente encontra o mel ali a 18% de água. Uhum. Você pega um cipa-uva, 18% de água viscoso. Você pega um marmeleiro, 18% de água ralinho. Por que um é mais viscoso e o outro é mais ralinho? A relação glicose e frutose que tem de um e de outro. Professor, se eu não conheço nada de mel, eu ia falar um é verdadeiro, outro é falso. Exatamente. O mel, quando muita ele gente fala isso tende mesmo. a ter uma composição maior de glicose, Aí, ó, gente, ele aprendam. vai tender a ser mais ralo. Mais glicose, mais Mais ralo. glicose, mais ralo. Não necessariamente em todos os meis, porque vai determinar também sais minerais, tudo mais, composição de polifenóis. Então é uma sinergia de fatores que levam aquele mel a ter uma composição mais rala, mais suave. Mas seguramente o mel do marmeleiro ele tem uma composição muito rica de glicose. Tanto é que demora demais a cristalizar. Muito. É um mel que chega a dar 2, 3 anos líquido Uau. Meu Deus. para cristalizar. E a gente começou a falar também da cristalização. O processo de cristalização, ele muda também a cor do mel? Ele muda a cor do mel. Porque o processo de cristalização ele é uma reação de quem? Do hidrogênio do ar com a frutose do mel, formando uma substância química chamada hidreto de frutose, que na temperatura ambiente é sólido. Ah, tem um que tá cristalizando. Tem um aqui que está cristalizado. Tá aqui dá pra ver a Aí, diferença. Dá pra ver a Não, diferença. esse daqui. É, olha que Isso, gira o interessante. pote pro pessoal lá da... Ah, aqui embaixo. Abaixo ele já tá cristalizado. Vamos até virar aqui pra ver, ó. Ó a bolha lá, ó. Quando Exatamente. chega lá Quando na chega, parte para. cristalizada, ó, parou. Exatamente. Tá vendo aqui? Não sei se dá pra E aqui tá identificar. mais âmbar e aqui tá mais claro. Então, e ele tá Exatamente. mudando a cor mesmo, professor. Em cima ele era bem avermelhado e abaixo é mais branquinho. Olha bem que interessante. É. Essa parte que já cristalizou é frutose, que já reagiu com o hidrogênio do ar. A parte líquida ainda tem frutose, que ele está no processo de cristalização. Mas vai chegar uma hora que ele vai ficar ali meio a metade do pote cristalizado e a outra metade líquida. A parte líquida é a glicose. A glicose não reage com o hidrogênio do ar. Por isso que você tem no mel extrafloral o quê? O produto sempre líquido. Porque o extrafloral da aroeira, da abracatinga, Abracatinga. é glicose na composição. Uhum. Não endurece. E, Incrível, né? e esse mel cristalizado, como é que a pessoa identifica se é o mel cristalizado ou é aquele mel açucarado, que é o mel batizado, professor? Bom, se você estiver na região do estado de São Paulo, né? Toda a região sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, você vai identificar pelo processo do quê? Ele não vai virar uma pedra. E é Na hora cristal, que ele né? endurecer, ele vai ficar um cristal mel homogêneo. cremoso. Ele é É. um cristal homogêneo. Exatamente, lembrando um doce de leite ali que você está consumindo normal, com gosto de mel. Muito pelo contrário, você até sente ainda mais. Ainda mais. o Fica sabor intensi- cítrico do mel. intensifica, né? Potencializa Exatamente. o sabor do mel. Agora, no sul do Brasil, que faz muito frio, principalmente no inverno, quando o mel ele endurece, ele vira uma pedra. O que não quer dizer que ele tem açúcar misturado. Não é assim. No sul do Brasil, ele endurece a ponto de virar uma pedra por conta Então, do frio. A temperatura ambiente também... Ela vai interferir também, interferir. ela vai potencializar aquela ação do produto cristalizar. Só que quando você consome aquela pedra, você não sente sabor de cana. Você não sente sabor de açúcar cristal, você não sente sabor de rapadura, você sente sabor de mel. O tanto que influencia a densidade e a textura do mel, que a gente recebeu, os nossos alunos trouxeram mel pra gente, né? Exatamente. Das suas regiões, dos seus apiários. E o mel do sul, ele vem no pote de boca larga. Exatamente. Lá no sul não se vende essa bisnaguinha. Comum demais cristalizar, é ou não é? E a pessoa retira o produto ali dentro do pote cristalizado para consumir. Ele parece uma geleia, né, professor? Como se consome o mel cristalizado, professor? Igual você consome margarina. Você não passa margarina no pão?
Só que margarina é veneno, né, gente? Super. O que a gente tem que fazer com a margarina? Lixo. Lixo. Deixa ela na Vaso prateleira. sanitário, né? Pra jogar no vaso sanitário, pra deixar junto com o sanitário é a merda, Coca-Cola, professor. Porque aquilo ali, uma merda é a mesma coisa, porque nem barata não come aquilo. Gente, não gasta o dinheiro, é só isso. Não pode comprar. Nem barata não come aquilo, fica a pessoa comprando margarina pra dar pra filho ou pra filha. Não. Aí vem o médico, né? Não pode dar merda pra criança com menos de 2 anos, não. Mas margarina pode. Mas a gente não conta que dá margarina. Eu nunca dei, mas não conta que dá margarina. Nossa senhora, é terrível, né? Aí é terrível. Então a bisnaga dessa aqui, bisnaga de plástico, bonitona, ela cristalizou, professor. Cristalizou. Então, só cortar a bisnaga, por isso que ela é passa plástica, pro né? potinho E vai consumindo. e vai consumindo, igual a geleia mesmo. Corta aquele pãozinho francês gostoso, quentinho, né, gente? Vem ali, ó, com aquele mel cristalizado com a O professor, não passa achei, não. no pão. É espetacular, é gostoso demais. Aquela bolachinha Clean Cracker. Nossa, você tá com fome? A gente abre o Quem tá com pacote. fome? Não, Eu tô, gente. professor. Eu tô Você tá com fome? E aí, quem tá gostando? Eu tô com fome. Bateu uma fome Aquela aqui agora. vontade de terminar aqui. Pãozinho de sal, rapaz. Nossa. Com aquele mel passado, aquele sabor agridoce do Professor, sal do pão com o mel. Olha a boca cheia d'água. É bom demais. Você tá com boca cheia d'água aí também, eu sei. Nós estamos transmitindo ao vivo aqui hoje, que hoje é ao vivo, né, Thiago? É verdade. Deixa eu te contar com o que eu gostei de mel e assim, desde a primeira vez que eu provei, pão de queijo. O trem que combina pão de queijo. Quentinho, que acabou de sair do forno. Você Nossa. pega uma bisnagona Gente. dessa aqui, ó, só no pão de queijo. Agora, o mel gostoso é com especiaria, igual a Ulta faz. Nossa. A gente teve o congresso gente. passado, semana passada teve o congresso, pessoal que tá vendo aí, e a Ulta. A Uta e a menina lá de Euclides da Cunha. A com pimenta. A com pimenta. Nossa. A Neide. A Neide. É, ué. A Nossa. Neide, Gente, o mel da vocês- Caatinga. Gente. Ó, aguardem, porque os apicultores estão se especializando para oferecer uma gama de produtos comestíveis. É porque a gente já sabe que tem muita coisa no cosmético, no remédio. São alimentos. Mas não, está saindo uma linha de produtos para a gente comer mesmo, assim, de verdade. Você imagina a Neide na Caatinga baiana, pernambucana, paraibana, Retada. retada, pegando aqueles sabores e temperos do Nordeste e misturando ao mel. Nossa. Eu É o consigo néctar da imaginar. Caatinga. Acompanha aí o Instagram dela aí, da Neide. É um trabalho impressionante. Delicioso. Em um local, Thiago, Ah. onde a turma só quer vender mel para atravessador, ela tá remando contra a maré e faturando alto na apicultura, vendendo mel. Nada, agregando ela tá na sabores. maré certa. Ela pegou outra onda. É. A onda que ela pegou é a onda do desenvolvimento, A né, onda do gente? desenvolvimento. É a mesma Agregando coisa a Uta. valor. Aqui no Goiás, também com sabores aí, com temperos. É ou não é? Uma coisa espetacular. Produtos diferenciados. Assim, o importante é que esse tipo de produto, ele leva um tempo, né, para se consolidar, de testes. Então, tá saindo ainda muita... Não é só o mel, a gente vê, tá na onda do mel gourmet, mel com castanha, mel com alho, mas tá vindo coisas aí bem diferentes. Muito diferentes. E, professor, voltando àquela questão dos nossos MEIs, que chegam MEIs diferentes na apiário, muita gente nas lives pergunta pra gente como é que a gente sabe identificar o mel pela florada, como você sabe se aquele mel claro é cipó-uva, como é que sabe que o mel mais escuro é o angico, e como faz pra separar esse mel e beneficiar o mel separadamente para ter um mel de uma florada específica. Bom, a gente tem que lembrar que não necessariamente a planta ela vai florescer sozinha. Então, quando a gente pega, por exemplo, espécies que são nativas do Brasil, ela nunca vai florescer sozinha naquele ambiente. Uhum. Então, você pega, por exemplo, a florada do açapeixe. O açapeixe está presente em todo o cerrado brasileiro, desde Minas Gerais até Rondônia. Agora, o estado que tem produção massal de mel de açapeixe é Minas Gerais. Região centro-sul de Minas, onde você vai encontrar o mel do açapeixe predominando. Por quê? Porque quando o açapeixe abrem outras flores também. Você pega, por exemplo, a candeia, é normal ela florescer no mesmo período do açapeixe. Uhum. O mel do açapeixe, onde tem candeia, ele sai da cor, por exemplo, do mel do angico. Pega o mel do angico aqui no meio. Isso aí, lá em Minas, você poderia dizer que é o mel do açapeixe, porque ele vem misturado com o quê? Com a candeia nele. Uhum. Mas ele é predominante açapeixe. Aonde só tem açapeixe, gente, ele sai quase branco da cor do capixingui. E o sabor é característico. Não dá pra me dizer ou caracterizar como é o sabor. Eu conheço o sabor do mel da açapeixe, sei diferenciar do mel de cipaúva. Você acredita que a gente provou o mel do açapeixe lá na fazenda? Não sei como, a gente tava com uma caixa de um ninho
a abelha entrou no ninho lá na sacada, na varanda da fazenda, e a gente deixou lá. Ela é uma abelhinha que não incomodava, mesmo na proximidade, a gente deixou lá. Quando foi para transferir ela tinha feito mel. Olha bem. Do Açapeixe. Açapeixe. E tinha o gosto impressionante. É um gosto específico particular. Igual o cipaúva, é um gosto específico particular. Igual o mel do marmeleiro. Não tem nada igual. Professor, e o mel do café? Eu tô doida pra provar o mel do café. Espetacular. Eu tenho o mel do café arábica lá na Companhia da Abelha. Tem? Eu acho que eu já te presenteei com um pote desse lá, uma vez que você foi lá com o Pedro. Acho que não, hein? Eu tenho ele lá. Vou ter... E ele é um mel escuro, da cor do café, tá? E o sabor dele é um gosto de mel. Você põe na boca, é mel. No final da degustação... Você sente aquela notinha assim Você lá? sente aquela notinha do café. Você já experimentou dele, não já? Já, mas eu não identifico, não. Sou É maravilhoso. É maravilhoso. Thiago é da turma da pimenta. É maravilhoso. Então, quando você tem uma monocultura, aí é mais fácil de fazer. Aí é fácil. É fácil de você fazer uma colheita do mel Monocultura específico. do café. Mel exclusivo Mel do de café. Monocultura de limão. Mel Mel de exclusivo limão. do limão. Monocultura da laranja. Mel exclusivo de Eucalipto. laranja. Mel exclusivo de Agora, eucalipto. quando é uma planta silvestre, aí é não tem predominância, né? Toda planta silvestre é predominância. Você tem a predominância. Professor, eu tô com uma curiosidade, você vai poder me ajudar aqui. Quando que o mel do Pantanal tem um selo geográfico agora, Sim. né? Mas é pelas plantas da região, é pelo local. O que deu esse título? Pelos polifenóis presentes nele. As substâncias químicas e biológicas que distinguem o mel do Pantanal como único. Porque Cerrado, o que é o Pantanal? O Pantanal é cerrado. Uhum. Sim. Igual Goiás é cerrado. Igual Norte de Minas é cerrado. Então o que tem diferente lá no Pantanal que só o mel do Pantanal tem e o mel do Goiás não tem? O mel de Minas não tem. O mel da Bahia não tem. O mel do Maranhão não tem. O mel do norte do Paraná não tem. É tudo cerrado. Então o que tem que é só lá no Pantanal que tem? Polifenóis presentes nele. Substâncias químicas e biológicas que só o mel do Pantanal tem. E a gente tem outras regiões que podem tentar essa certificação regional. Com certeza. Eu não entendo como que a apicultura brasileira, que tem uma força tão grande no norte do Brasil, ainda não fez uma certificação geográfica, né, com patente constituída no INPI, com chancela do Ministério da Agricultura, do mel da Amazônia. Mel da Amazônia não tem selo de identidade geográfica. Essa foi pra você puxar a orelha mesmo, né? Gente, isso aí é um absurdo. O mel mais cobiçado do O mel mundo. mais cobiçado do planeta Terra. Deve ser cobiçado até por extraterrestre. Que só é produzido lá. A Amazônia tem um apelo emocional, um apelo social. Mundial. Mundial. Todo mundo vai querer consumir o mel da Amazônia com o objetivo de quê? De preservar a floresta. Preservar a floresta. A apicultura é a única... A apicultura e meliponicultura são as únicas atividades que têm condição de manter a floresta amazônica de pé. Qualquer Gerando outra riqueza, atividade, né? Tirando aí o açaí também, que também tem uma força violenta. Mas é um extrativismo aí, né? Ainda é um extrativismo. Agora, apicultura e meliponicultura. E você tem uma identidade geográfica para esse mel. Você poder usar e colocar no rótulo mel da Amazônia. Nossa, é poderoso demais. Mel do Pantanal. É ou não é? Nossa. Mel da Aroeira, identidade geográfica. Serra Gaúcha. Mel da Serra Gaúcha, identidade geográfica. Mel da Chapada Diamantina. Mel da Chapada Diamantina, identidade geográfica. mel que já tem. Fica a Esqueceram dica. da Amazônia. Fica a Esqueceram da dica. Amazônia. Triste. Então acorda a apicultura brasileira. Acordem, dirigentes da apicultura. Olha o mel da Amazônia aí faltando ser feita identidade geográfica. Tá na hora. E antes de passar para as propriedades nutricionais, professor, ainda sobre a cor do mel, por que no supermercado o mel é tudo a mesma cor, professor? Quando a gente colhe, já viu? A gente colhe, nosso mel, cada frasco tem uma tonalidade diferente. Não, e tem como a gente no beneficiamento, a gente separa o mais escuro, o mel mais claro. Pela cor do quadro, né? Tenta separar o máximo possível. Desde que a gente é criança, acompanhando o desenho do Zé Colmeia Catatal, lembra? Que Demais. ele ia, abria o cupim, comia o mel, é ou não é? Na realidade, quem abriu o também. cupim era o Catatal. Porque o Zé Colmeia ficava só de boa pro Catatal trazer o mel para ele, lembra disso? Sim. Qual que era a cor do mel lá do Catatal e do Zé Colmeia? Acho que laranja, era âmbar, não sei. É? Essa é a cor do mel.
Essa é a cor clássica. Isso aqui é a cor clássica do mel. É verdade. Na garrafa... Desenho do Pato Donald. Lembra do desenho do Pato Donald? Acho que é o mais escuro, né? Não? Lembra do desenho do Pato Donald? Que tinha a abelha, que a abelha até tirava o ferrão dela, desenroscava. Desenroscava. E colocava o outro ferrão maior para poder ir para cima do Pato Donald. Qual que era a cor do mel daquela abelha? Essa é cor de mel. Então tá no inconsciente coletivo nosso que o mel tem qual cor? Essa cor mais dourada, mais... Ninguém pensa o mel nessa cor. Ninguém pensa o mel nessa cor. É verdade. Ninguém pensa o mel na cor branca. Agora... Todo mundo pensa a cor do mel qual? Você tá pensando a cor do mel aqui. Eu falo a palavra mel. O pensamento imediato que vem lá no teu sistema límbico é essa cor. Então a indústria entendeu isso. E a indústria pesquisa isso. E quando ela pesquisou e encontrou isso, então ela encontrou também que existe a possibilidade de você pegar diferentes méis e realizando misturas diferentes nele, chegar na tonalidade que o mercado deseja. Qual é a tonalidade que o mercado deseja? Essa cor. Quer dizer que ele é menos, que ele tem menos composição, ou ele seja menos nutritivo pelo fato de ter sido feito uma mistura? Não, ele continua sendo mel. E as misturas continuam com as mesmas propriedades? As mesmas propriedades. De cada uma. Pegando às vezes ali de 3, 4 tipos diferentes de mel para poder compor essa cor. Então a indústria ela não olha esses aspectos todos que a gente citou. Ela olha aquilo que é o mais comerciável de acordo com o que o nosso sistema límbico manda comprar. Nossa, meu sistema límbico funciona bem, Esse viu? sistema límbico é danado, né, Thiago? Ô, sistema límbico danado. Ele manda você comprar isso aqui. Vou contar pro... Você sabe que o melhor mel para combater H. pylori, o mais valioso hoje do Brasil, é o preto da aroeira. Mas quando você vai comprar, o teu sistema límbico manda comprar esse. Ele manda. Ele manda. Quando você estava lá na caverna, estourando o mel lá no cupim, ou estourando o mel lá na rocha, qual que era o mel que o homem das cavernas levava para dentro de casa? Esse. Está no nosso sistema límbico. Então a indústria ela faz misturas, Thiago. Ela às vezes pega um mel que é muito escuro. Então vamos pegar o mel, por exemplo, do marmeleiro, que é o mel claro, e vamos fazer uma mistura nele até atingir o quê? Padrão de tonalidade que é aquele que o mercado deseja. Como é o nome chique dessa mistura? Chama blend de mel. Blend, gente. É o termo usado pela indústria. Vamos fazer um blend do mel. O blend do mel é isso. É você constituir o quê? É você constituir a tonalidade do produto e constituindo a tonalidade do produto aquilo que o mercado quer comprar. Olha que legal. Bacana. E a gente até falando nesse blend, sabia que o Brasil ele exporta muito mel de laranja, né? Muito mel de laranja. Sim. E você acha que tudo é mel de laranja? Sim. Não. Você perguntou pro Thiago, mas eu acho. Não é. Você acredita? Não é. Não. Eu falo pra você que mel que vai para os Estados Unidos de laranja, ele é um blend predominante de laranja. Tanto é que a documentação vai. Mel predominante de laranja. Então ninguém está enganando ninguém, dica de passagem. Se tiver alguém da indústria americana aí achando que está enganando, não está não. É um blend de mel, entrando 3 tipos de mel. Entrando o mel da laranja, predominante, mel do cipaúva e mel do marmeleiro. Por causa da cristalização? Tudo que tiver cor de mel de laranja. Você aumentar o volume do mel. Ah... Então o Brasil ele manda muito mel predominante de laranja para os Estados Unidos. E os outros não tem sabor. Da cor. Então o mercado americano quer aquele mel mais clarinho. Ele quer aquele mel. Esse é o mel que manda na mesa do americano. É esse mel aqui, ó. Primeiro ele aqui. Tem de uma mel esse aí. dessa aqui, ó. Ah, dessa aí. Isso aqui para um americano, isso aqui é o mel de laranja. E é laranja. Ele tem 51% de laranja na composição. Os outros 49% você faz uma associação ainda aí do cipaúva e do marmeleiro. Fica suave? Demais, extremamente saboroso. São todos méis leves, né? Sabe, gostoso demais. Aqui, o mel do Brasil, gente. Melhor do mundo. Melhor do mundo. Sem nenhum tipo de resíduo, nenhum tipo de antibiótico, nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de nada. Um mel que é espetacular. Nosso mel é orgânico, de ponta a ponta. A gente teve hoje no mercado, né, professor? A gente viu vários méis diferentes lá. Foi. E o mercado, alguns mercados que são mais... prezam pela qualidade melhor do produto, a gente vê muita qualidade de mel diferente. Sim. Marcas grandes já colocando um mel de
Mas qual que é que tinha lá? O mel da Cooperativa de Picos do Piauí. Tava lá. Tem 6 tonalidades diferentes. Mel de eucalipto, mel de laranjeira, mel de florada silvestre, mel de cipó-uva, tudo da mesma marca, mas com floradas diferentes. Exatamente. Já ofertando no mercado floradas diferentes. De Picos é o que mais me chama a atenção, que eles têm desde o mel claro do marmeleiro até o mel marrom, que é de uma outra florada, não lembro o nome dela. Tudo presente, 6 marcas diferentes de mel lá no supermercado. Olha que bacana. E precinho baratinho, Thiago. Você viu o precinho baratinho? Eu vi, barato mesmo. Barato, R$53, um potinho de 300 gramas. 300 gramas. R$53 um potinho de 300 gramas. Ah, mas não vende não. R$160 no quilo. Tem reposição, será? Você no mercado colocou lá achando que aquilo ali não ia vender? Só preocupa... Vai pra gôndola por quê? Só para ocupar Porque espaço? sabe que vai vender. Gente, para uma rede de supermercado colocar um produto na prateleira, ele tem que ter certeza que aquilo ali vai Só sair. coloca quando Não, sai. e a gente tá falando de uma rede de pão de açúcar, né? Porque se Tem Brasil supermercados todo. em todo o Brasil. Todo o Brasil. o espaço na gôndola tem um preço. Não é? É verdade. Então é isso. Não deixa nada parado lá. Não Então, pode. no momento que a indústria ela trabalha isso, que os supermercados trabalham isso, que os apicultores, empreendedores trabalham isso, a gente começa a criar o quê? Começa a criar uma especiaria de cores, sabores, texturas, composições químicas e biológicas distintas que elevam a categoria do nosso mel cada vez mais como os melhores meles do planeta Terra. E eu acho importante assim, ter a apresentação dessa diversidade para a gente visualmente ter as opções e ter vontade de consumir. Delcy Batista, nosso aluno mentorado, né? Aluno que ganhou a placa do milhão. Não é? Tivemos aí nosso congresso, pegou a placa do milhão. E já está com um projeto, ainda é projeto, que ele vai abrir uma loja no Rio de Janeiro, que ele é do Rio, né? Ele vai abrir uma loja no Rio de Janeiro com cores, texturas, sabores de diferentes mel. Nossa, O então... objetivo dele não é apenas vender mel. Coisa gourmet. É fazer um negócio gourmet, e ele vai fazer isso lá na Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, meu amigo. Área nobre. Área nobre, público A e B do Rio. Ele vai oferecer uma experiência, então. Ele vai oferecer uma experiência, você falou a palavra certa, e ele usou essa palavra, uma experiência de degustação. É só deixar o cestinho na mão do consumidor e ele comprar diferentes méis, com diferentes sabores, com diferentes florados, com diferentes texturas, para ele poder levar para dentro de casa e consumir o que há de melhor do Brasil. Que maravilha. Ele leva um potinho pequenininho, paga lá seus R$25, potinho de 50 gramas. Você imagina. Já pega 3, 4 potinhos diferentes. Se um projeto desse dá certo, vinga e ele constitui um know-how disso para espalhar por todo o Brasil. Franquia. Se não, professor. Outro negócio milionário aí. Professor, é quando? É assim que ele terminar de montar, vai dar certo. Já deu. Não tem dúvida. Já deu. O público Pai B tá sedento por isso. Sedento por isso. Fantástico, né, gente? Professor, mas e a questão das propriedades nutricionais? Sim, tem e até, isso, e até propriedades, não posso falar de saúde, não sei, vamos falar assim. Não, você pode falar como auxiliar. Auxiliares. Auxiliar a gente pode falar. Vamos lá, a nossa equipe separou alguns MEIs aqui, professor. Vamos observar, o professor vai avaliar, ver se está correto aqui o que eles colocaram. Mel da flor do açapeixe, eu vou ler aqui, o professor avalia, vai ver se está correta a afirmação ou não. Sim. Possui propriedades anti-inflamatórias e expectorantes. É isso mesmo, açapeixe? Quando eu ficava ruim ali de dor de garganta lá na Toca dos Boacos, o Aham. que a dona Cléo, minha mãe, fazia? Pegava o mel e fazia o chá com a folha do quê? Do açapeixe. Do açapeixe. Para expectorar a catarreira. Então, as propriedades fitoterápicas do açapeixe tem no mel também, Exatamente. tem auxiliar. Carrega os fitoprincípios Que bacana. do açapeixe. A gente falou isso no início, hein? É. E o mel da flor do eucalipto, professor, fala que ele auxilia o sistema respiratório e otorrino do corpo. Com certeza, é isso aí. Né? Vias aéreas superiores. Você imaginar o mel do eucalipto aí, quando você tá ali com aquele nariz que não sai, né? Você fica até... Não fica falando fanho. De tanto catarro que fica preso, não é? Prepara ali um mel do eucalipto com chá da folha do eucalipto. Nossa, aquele perfeito. eucalipto citriodora. Aham. Meu amigo, é tomar e expectorar tudo. A parte otorrina aqui vai toda embora. Limpa tudo. Demais, né? Muito bom. O que mais, gente? Lê o próximo pra gente aí. Mel extrafloral da aroeira auxilia o sistema imunológico e ameniza úlcera gástrica. Nós falamos isso aqui, né? O sistema imune e a úlcera gástrica, quem que causa a úlcera gástrica? H. O pylori. H. pylori. É uma bactéria, né? Aroeira, a bactéria. Né? Sim. Ó, o mel da flor de laranjeira possui ação antibacteriana, antisséptica e anti-inflamatória. Os polifenóis que estão presentes na laranja têm atividade antimicrobiana. Poderoso.
Mel da flor da sucupira possui Forte. propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, anestésicas e analgésicas. Nossa, poderosa, hein? Sucupira, que é a planta do nosso cerrado. Ela é amargosa, que é uma fava assim, amargosa pra caramba. Gente, eu já tentei plantar sucupira lá na fazenda, não deu. A nossa região é muito sucupira, e tinha um sabor dela, único dela. Você come mais da sucupira, nunca comi um outro mel com sabor específico da sucupira. Só a sucupira tem um sabor que tem. Avermelhado? Avermelhado, só que com um sabor que é dele, da sucupira. Lá em Brasília é forte, né? Sucupira. Tem muito sucupira lá. Você não lembra, você não consegue associar com nenhum outro mel. Porque o mel do marmelo, ele se associa com a laranja. Se associa com cipa-uva. Mas o mel da sucupira, só sucupira. Gente. Só sucupira. Ó, e o mel de cipó uva, professor, auxilia nas cólicas intestinais e dores renais. Uau! Olha que bacana. Isso tá ali com cólica intestinal ali, ó. Tá ali com dor de barriga mesmo. Não é? Professor, a gente escreve palavras bonitas. Não, professor, fala a verdade do nosso povão brasileiro. O cara tá com dor de barriga. Nossa. Entra ali um melzinho de cipó pra ver se não vai suavizar. Vai suavizar. Eu não sabia, eu achava que você falou que melzinho clarinho, pra mim ele Acho que ele desandava. Agora eu vou falar só também. Docinho. Ele desandava tudo, não? Pra mim era só docinho. Vai suavizar. Suavizar, gente. Bacana. Agora, esse daqui eu não conheço, ó. Mel da flor da candeia. Eu candeia hoje aqui pra você. Pois é, mas eu não Mel conheço. É Minas. Ó, auxilia nas funções intestinais. Fala aí, gente. Auxilia nas funções intestinais e também é recomendado para insônia. Dourado igual o mel do angico. Dourado igual o mel do angico. Bacana. É Mas a gente fala assim que o doce ele deixa a gente elétrico, ativo. Então esse daqui ele tem a função da planta que auxilia de acalmar. Que legal. Porque é o polifenol. É o polifenol. O polifenol específico ele vai ter uma ação ali que lembra ali de uma... Quando a gente toma lá pra dormir, como é que chama aquele... Camomila. Toma ali um chazinho de camomila, não é? A mesma coisa aqui é o mel da flor da candeia. E o mel da flor da aroeira, diferente. Não é o extra floral, exatamente. É diferente do extra floral. Ele possui vitaminas, sais minerais e tem atividade antibiótica por peróxido de hidrogênio por osmose. Ou seja, o mel entra em contato com a bactéria, suga a água do corpo da bactéria. Uma vez você falou pra mim que o mel escuro, ele favorece... auxilia no tratamento de... que deixa a gente amarelo? Anemia. Anemia. Sim. Porque o mel escuro, ele tem o quê? Não tem uma quantidade muito maior de sais minerais? Então, para quem tem problema de anemia, não tem produto melhor do que o mel preto. É o ferro. O mel contém ferro, né? escuro, o mel de eucalipto. O mel vermelho da flor da aroeira. O extra floral da aroeira, que é preto. O mel da bracatinga, riquíssimo em sais minerais. Né? Bacana, professor. Mel, por exemplo, a pessoa passou aí de 70, 80 anos, tem dificuldade de comer, mel preto, pô. É riquíssimo em minerais, riquíssimo em vitaminas, riquíssimo em polifenóis. Gente, a vontade de provar esses méis aqui tá muito grande demais, agora, né? Tá, professor? Obrigada pela... Gente, isso tudo chama indústria apícola. Quando a gente fala do estudo disso tudo, é a indústria evoluindo para entender o que é o mel brasileiro. Aonde que a gente pensaria 40 anos atrás, a gente tem estudos como os que tem hoje. Verdade. Onde a gente imaginaria, há 10 anos atrás, a gente já teria uma sommelier de mel, igual tem essa menina lá do Piauí. Exatamente. Que fez lá na Itália um treinamento sobre isso. A gente precisa evoluir isso mais. É verdade. Faltando mais capacitação. Que a própria escola de apicultura um dia, ela deve também trabalhar nesse sentido. Amém. Eu posso me candidatar para ir para a Itália. Um curso para sommelier de mel. Sommelier de mel. É importante. É importante. Bem bacana. Porque isso é tudo coisas que enriquecem a indústria. Já imaginou você ter profissionais sommeliers do mel? Sim. Associando com a gastronomia, que é um mercado bilionário. O mel ainda está começando a entrar na gastronomia. E o que eu acho interessante é que junta a saúde com a nutrição, né? A nutrição. O que Hipócrates falava? O pai da Faça medicina. Faz do teu alimento o teu remédio e do teu remédio o teu alimento. Exatamente. Né? Só os médicos que esqueceram de cumprir esse juramento, né, do momento que eles formaram. Eles têm um outro juramento com a farmácia. Que eles têm com as farmácias lá que só prescrevem o quê? Não, professor, não era isso não. Ei, Principalmente para falar, filha dele está estudando medicina, eu já falei para Isabela que se ela não prescrever mel, não prescrever própolis, eu vou espantar ela, ó, você não vai ser minha filha mais não, você está aí prescrevendo seu remédio. Deserdar.
Ó, gente, ir no supermercado, ou a lojinha que vende produtos naturais. Compra variedade de tonalidade Prova de mel. e fala pra gente aqui, ó. Escreve o que você... Fala qual mel que você gosta mais. Qual mel você gostaria de experimentar. Qual mel ficou com vontade de experimentar. Qual que deu água na boca aí. Prova o mel. Fala pra pão gente de queijo, aqui. gente. Conta aí. Pão com como é que é? Pão de queijo, mel e café. Nossa, E você cara. que é aluno da Escola de Apicultura, principalmente aluno mentorado, também com um time grande de mentorados agora, o professor Armínio vai viajar muito esse ano, hein? Se prepara, O professor Armínio gente. vai viajar muito, vai visitar muito aluno mentorado. E quando o professor Armínio visita aluno mentorado, o que é que ele faz? Ele traz a degustação de mel. Peter Chui, a gente fez lá a degustação do mel do liquidamba. O que é isso? É aquela árvore que tem, europeia, Ah, e que aquela... só tem lá na Serra da Mantiqueira. Parece aquela folhinha do Canadá. Isso, aquela folha do Canadá. Tá precisando ninguém pra carregar o um mel fumegador, de não, professor? especiaria que só o Peter tem. Olha Você tem que ir lá, rapaz, lá em Tem Monte mesmo. Verde. Você vai Tem experimentar o mel do liquidamba lá do Peter Juiz. E o professor Armínio vai experimentar de muito aluno mentorado aí. Tiagão, é uma riqueza que nós vamos ter. E eu vou te carregar junto dessas visitas, hein? Não leva não eu. vou querer Tamo viajar junto, sozinho, professor. não, hein, cara? Tamo Nós vamos junto. E hein? Filipão com a Ó, gente. vamos carregar e Filipão conosco. Vai sair os três, hein? Vambora. Tamo junto aí, vai ser top demais. Nós Não vai é? cuidar dos meninos, gente. Não gostei. Que preconceito, não é? Gente, Tá bom, ajuda aí, deixa o Pedro cuidar dos meninos, então. Deixa nos comentários aí. Cuidando da molecada. O Pedrão vai cuidar da molecada, nós vamos viajar, vamos carregar Não, junto vai com a tudo. gente. Vai ser top. Vai ser uma carrada de gente. Valeu, pessoal. Valeu demais, professor. Gente, tchau, Gratidão hoje ao vivo aí. Beijo no coração, beijo na família. Vamos nos falando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau, e eu vou também.